Eu sou o professor Jorge Miguel e estou criando alguns vídeos sobre a língua portuguesa. Quero ver se eu consigo editar várias aulas sobre os Lusíadas e Camões, sobre a gramática da língua portuguesa, o estilo de época na literatura, Renascimento, Barroco, Romantismo, Arcadismo, os autores portugueses, os autores brasileiros. Quem sabe eu consiga realizar esse sonho de dar aula não mais a 30 alunos em uma classe, mas uma quantidade um pouquinho maior de pessoas que tenha curiosidade e tenha o interesse de conhecer o idioma nacional. Afinal, a minha pátria é a língua portuguesa. Escolhi para essa aula de hoje algumas estrofes de Os Lusíadas, que para mim são muito caras, pela musicalidade, pelos ensinamentos que nós retiramos do texto. A primeira estrofe é a invocação que o autor faz à musa do Tejo. Ele criou uma musa no Tejo. Os autores, Homero, Virgílio, na Eneida, na Ilíada, na Odisseia, invocam a mitologia grega e ele invoca uma mitologia portuguesa, nacional. É um nacionalismo. As Tágides são as ninfas do Tejo. Então ele pede invocação, pede amparo, pede inspiração para que possa cantar Os Lusíadas. Canto 1, estrofe 5. Dai-me uma fúria grande e sonorosa, e não de agreste avena ou flauta ruda, mas de tuba canora e belicosa, que o peito acende e a cor ao gesto muda. Dai-me igual canto aos feitos da famosa gente vossa, a que Marte tanto ajuda, que se espalhe, se cante no universo, se tão sublime preço cabe inverso. Essa é a inspiração que ele faz. Esse é o pedido que ele faz a deusas e as musas que habitam o Tejo, o rio de Portugal. Dai-me uma fúria grande e sonorosa. Fúria é arrebatamento, entusiasmo, veemência. Fúria grande e sonorosa, que tenha som, alta, de vibração, e não de agreste avena ou flauta ruda. Avena é uma flauta de bambu simples, usada por pastores. Então, não de agreste avena, agreste do campo, não uma flauta do campo, de pastoril. E também não quero uma flauta ruda, mas de tuba canora e belicosa, que o peito acende e a cor ao gesto muda. Mas de tuba é corneta, é trombeta, aquela que convoca as pessoas para a luta e para a guerra. Então, tuba canora e belicosa de guerra, de bello em latim, guerra, que conduz o indivíduo à guerra pela valentia, pelo entusiasmo, que o peito acende, a coragem, o vigor, que o peito acende e a cor ao gesto muda a cor da face, aflui do coração o sangue ao rosto, para simbolizar a veemência, o ardor, a fúria. Dai-me igual canto aos feitos da famosa gente vossa. Ou seja, assim como os feitos de Portugal foram grandiosos, então dai-me um canto igual aos feitos dessa gente. Gente que a Marte tanto ajuda, não são os deuses que ajudam portugueses, são os portugueses que ajudam os deuses. Essa é uma característica do humanismo, a ideia de que não existe qualquer intervenção superior, nós é que auxiliamos Deus, a quem Marte tanto ajuda, e que se espalhe e se cante no universo, que se divulgue, se tão sublime preço cabe inverso.
O verso tem regras, o verso tem rima, o verso tem ritmo. Se é possível caber tanta grandiosidade nos versos que tem limite, que tem restrições. Por conseguinte, embora o verso tenha limite e técnicas previamente estabelecidas, eu vou tentar colocar em verso a grandiosidade dos feitos lusitanos. Outra estrofe eu tirei do canto 1, estrofe 106, no canto 1. Ela tem um contexto. As caravelas, o comandante das caravelas, Vasco da Gama, ali perto de Moçambique, sofre uma traição. Essa traição foi coordenada pelo deus Baco, que coloca um guia para nortear o caminho das Índias para os portugueses. Esse guia conduz toda a caravela para uma armadilha em que alguns beligerantes estavam esperando os portugueses para uma luta. Essa luta se trava, os portugueses são os vencedores. Terminada a luta, partem para as Índias, em busca do caminho das Índias. Então, essa estrofe fala da traição, fala da dificuldade do homem viver sobre a terra, embora Deus ou os céus são altamente justiceiros e podem até castigar aqueles que não seguem as regras da decência e da honestidade. Então, esse texto é um grito fulminante contra a fragilidade do homem na terra. No mar, tanta tormenta, tanto dano, tantas vezes a morte é percebida. Na terra, tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida. Onde pode acolher-se um fraco humano? Onde terá segura a curta vida que não se arme e se indigne no céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno? Esse bicho da terra tão pequeno, Camões retirou de um salmo de Davi. Ego sum vermis et non homo. É um salmo de Davi. Salmo 21, versículo 7. Diz da condição humana sobre o mar e sobre a terra e da fragilidade humana. Observa uma curiosidade, nos 4 primeiros versos ele não coloca o verbo, e o verbo fica subentendido, é uma elipse do verbo existir. Ele não existe. O próprio verbo existir é retirado do texto, e o texto ganha uma força muito grande com essa omissão. Olha, no mar tanta tormenta e tanto dano, quer dizer, existe. Na terra tanta guerra, tanto engano, existe. Quer dizer, ele retira o verbo através de vírgula, através do enunciado, e nós subentendemos o que ele está dizendo. A isso nós dizemos elipse. E esse texto faz parte das considerações do poeta. Considerações do poeta é uma parte dos Lusíadas em que o poeta deixa de narrar os fatos históricos e começa a se intrometer no assunto, dando a sua opinião, o seu valor sobre aquela circunstância. É o caso em que está contando a traição, né, de Baco, a traição à armadilha, e de repente há uma guerra entre portugueses e africanos preparado por Baco. É isso que ele quer dizer. Ele quer nos demonstrar a fragilidade humana na terra e no mar. Outra estrofe que eu preparei para os senhores é o canto 2, estrofe número 36. É a descrição da deusa Vênus. A deusa Vênus, no canto 2, comparece ao Olimpo, no concílio dos deuses, e preocupada com a traição também de Baco, que é adverso às navegações portuguesas para o Oriente, ele vai convencer Júpiter a proteção, que se prepare uma proteção aos portugueses.
Vênus é uma deusa latina, é a deusa dos romanos e, por conseguinte, dos portugueses também. Os crespos fios de ouro se esparziam pelo colo que a neve escurecia. Andando, as lácteas tetas lhe tremiam como quem amor brincava e não se via. Da alva petrina flama lhe saíam, onde o menino as almas acendia, pelas lisas colunas lhe trepavam desejos, que como era, se enrolavam. Um pouquinho difícil, numa primeira leitura, mas não tão difícil. Acompanhe. Os crespos fios de ouro esparziam. Bom, cabelo da cor do ouro, né? Cabelo da cor do ouro se esparziam, se espalhavam. Pelo colo. O colo é o pescoço, mas também colo se chama o busto, a imagem que nós temos do seio à cabeça. Esse é o colo. Que a neve escurecia. Quer dizer, era tão branco esse colo, a sua pele era tão branca, que a neve perto da cor de seu colo era escura. Andando, as lácteas tetas lhe tremiam, os seios balançavam quando andavam. Com quem amor brincava, amor é seu filho, Cupido, e costumava brincar nos seios da mãe. E não se via, é a tradição mitológica que Cupido tinha o privilégio de se esconder, de ser invisível em determinado momento. É essa a lenda. Da alva petrina flama lhe saíam. Petrina é um cinto de castidade. Talvez aí seja o próprio cinto de castidade, ou então uma faixa invisível em sua cintura. Talvez o cinto de castidade ou uma faixa em sua cintura. Então, da alva petrina flamas lhe saíam, onde o menino as almas acendiam, ou acendia. Ou seja, Cupido, daquele lugar do corpo da mãe, costumava lançar suas flechas para despertar a sensualidade de alguém, o amor de alguém daquele lugar. Pelas lisas colunas lhe trepavam desejos, que como era, se enrolavam. É a trepadeira. Então imagina a imagem, pelas lisas colunas. Que são as lisas colunas? Suas pernas, como se fossem duas colunas, sustentando o busto, como se fosse uma estátua, então, daquelas antigas em que o busto se sustenta entre duas colunas. E os desejos, as paixões, a sensualidade de quem via Vênus, os olhos se fixavam nas pernas e iam trepando, se enrolando como eras no corpo dela. Outra estrofe, eu fui buscar no canto terceiro, estrofe 45. É a Batalha de Ourique, que se realizou no campo de Beja em 1139. Essa batalha entre muçulmanos e Portugal. Muçulmanos era liderado pelo rei árabe Ismar, que comandou 5 confederações de árabes para atacar Portugal. Ourique, a batalha foi vitoriosa no dia 25 de julho de 1139. Aliás, esse dia poderia ser o dia da pátria em Portugal. Foi nesse dia que aparece o Estado português. O Império Português nasceu nesse dia. A sua soberania é o nosso 7 de setembro. Mas Portugal resolveu colocar o dia da pátria
Não esse dia. Não o 1139 em que Afonso expulsa 5 confederações do seu território. Portugal preferiu colocar o Dia da Pátria no dia 10 de junho, que é a morte de Camões, em 1580. Então, o Dia da Pátria em Portugal não é o dia de um rei, nem de um político, nem de um general. O Dia da Pátria é o dia em que morreu Luís Vaz de Camões, 10 de junho. E sem dúvida nenhuma, já não é mais lenda, já está comprovado, que não tinha um lençol para envolvê-lo na morte. Envolvia-se o cadáver num lençol para a sepultura. Não havia lençol na casa, nem toalha. Foi emprestado um lençol para se realizar o funerário. Esse homem que morreu miserável, esse homem que lutou também por Portugal nas Índias e nos territórios conquistados, que morreu pobre, que foi lutar por Portugal e não tinha dinheiro para passagem de retorno, esse homem que morreu de maneira miserável, hoje é o patrono da pátria em Portugal. Essa batalha de Ourique, há uma lenda em Portugal de que Jesus Cristo apareceu para Afonso. E a hora que Afonso estava se preparando para a luta, 5 horas da madrugada, preparando toda a sua vestimenta ali no acampamento, aparece Jesus Cristo na cruz para estimular, para dizer a ele que está do lado. E esse texto é o melhor texto de humanismo que eu encontrei nos Lusíadas. Afonso, embora adorando Jesus Cristo, dispensa a proteção. Há o que fazer agora. É como se dissesse, já tem os poderes de homem, de inteligência dada por Deus, para debelar a invasão de 5 confederações árabes. Dispensa o auxílio divino. Isso nós chamamos de humanismo. A matutina luz, serena e fria, as estrelas do polo já apartava, quando na cruz o filho de Maria, amostrando-se Afonso, o animava. Ele, adorando quem lhe aparecia, na fé todo inflamado, assim gritava: aos infiéis, Senhor, aos infiéis, e não a mim, que creio o que podeis. Mais uma estrofe retirada do mesmo canto, da mesma batalha de Ourique. É o canto 3º, estrofe número 52. Olha a beleza estética de construção com que Camões descreve uma batalha, uma guerra, uma luta entre as tropas de Afonso e as tropas de Ismar, comandando 5 confederações árabes. Vamos lá ver a estrofe número 52. Cabeças pelo campo vão saltando, braços, pernas, sem dono e sem sentido, e doutros a entranhas palpitando, pálida cor, o gesto amortecido. Já perde o campo o exército nefando, correm rios de sangue desparzido, com que também do campo a cor se perde, tornando carmesi de branco e verde. Cabeças pelo campo vão saltando, braços, pernas sem dono. Sem dono? Sem o tronco. Braços, pernas, sem dono, sem o corpo, sem o tronco e sem sentido, sem vida. E doutros a entranhas palpitando, pálida cor e o gesto amortecido. Já perde o campo o exército nefando. Perde o campo, está perdendo a batalha, o exército nefando.
E nefando é execrável. Execrável. Correm rios de sangue desparzido, com que também o campo a cor se perde, tornando carmesim de branco e verde. A cor do campo é branca e verde. Só que com a guerra, com o sangue desparzido desta maneira, a cor do campo se torna carmesim, ou seja, vermelha. Observe uma curiosidade aí, é o que nós chamamos de paronomásia. A palavra campo foi usada em 3 sentidos diferentes no mesmo texto. Quando ele fala cabeças pelo campo vão saltando, é o campo de batalha, é o acampamento, é o lugar em que se luta. Depois ele diz, pálida cor e o gesto amortecido, já perde o campo. Quer dizer, os árabes já perdem o campo, já perdem terreno. Ou seja, perde a luta. É como se eu dissesse, aquele advogado perdeu campo nas atividades criminais da cidade. Quer dizer, diminuiu a sua tarefa. Perde o campo, é outro campo. E finalmente, como também do campo a cor se perde, aí já é terreno cultivado. Então, 3 vezes a palavra campo, com significado totalmente diferente. Canto 5, estrofe 2. Eu escolhi as estrofes pela técnica em se descrever uma data. Ele quer dizer que Vasco da Gama partiu em julho de 1497. Só isso que ele vai falar nessa estrofe. E para dizer isso, ele compõe tecnicamente uma construção de altíssimo valor artístico. Ele está preso a uma técnica que ele mesmo escolheu. Nós chamamos de oitava camoniana. O primeiro verso rima com o terceiro e com o quinto, o segundo com o quarto e com o sexto, e o sétimo verso com o oitavo. Tecnicamente é perfeito. E ainda cresce que cada verso possui 10 sílabas poéticas, com pausa na 6ª e na 10ª. E mais ainda, a 6ª sílaba está sobre uma palavra que é importante no verso. Como também é importante no verso, ou a mais importante, a 10ª sílaba, onde repousa o acento. Então, 2 palavras-chave no verso, a 6ª sílaba e a 10ª. E as rimas, como nós definimos. Vamos ver como é que ele diz, como é que ele fala, só isso, que as naves de Vasco da Gama, ou as naves, as caravelas, partiram em julho de 1497. Só isso ele vai falar. Entrava nesse tempo o eterno lume no animal nemeio truculento, e o mundo, que com o tempo se consume, na cessidade andava enfermo e lento. Nela, vê como tinha por costume cursos do sol 14 vezes 100, com mais 97 em que corria, quando no mar a armada se estendia. Entrava nesse tempo o eterno lume. O eterno lume é o sol. No animal nemeio truculento, Hércules ganhou uma batalha matando um leão na região Nemeia, na Grécia. Por conseguinte, leão dá o animal de nemeio dá o nome a leão. Sendo leão uma constelação de estrelas, dá também nome ao signo de leão, que se fixa no mês de julho e agosto. E o mundo que com o tempo se consume, quer dizer, e o mundo que com o tempo vai passando, vai se consumindo, esse mundo na 6ª idade andava enfermo e lento, devagar na 6ª idade. Quais são as idades, segundo
os pensadores antigos? Bom, a primeira idade é de Adão a Noé. A segunda, de Noé a Abrão. Depois, Abrão a Davi. Em seguida, de Davi à destruição da Babilônia. Da destruição da Babilônia até o nascimento de Cristo. E a sexta, do nascimento de Cristo até hoje. Então, nela se vê, como tinha por costume, cursos do sol 14 vezes 100, com mais 97 em que corria, ou seja, 1497, quando no mar a armada se estendia. Quer dizer, se afastava da barra e se percorria no alto mar. Nesse dia, ou nesse mês que ele está dizendo, de julho de 1497. É a partida das naves. Essa partida das naves, muitos poetas se referem, pintores, artistas, até música, a saída. Sebastião Gama tem um trechinho muito bonito, é um poeta português, dizendo que o importante é viver. Navegar é preciso, viver não é preciso. Essa é a ideia. Navegar é preciso, viver não é preciso. A vida tem que ser intensa. Pelo sonho é que vamos, comovidos e mudos. Chegamos? Não chegamos? Partimos. Vamos. Somos. E Fernando Pessoa, para dizer isto, também é imortal. Triste de quem vive em casa, contente com o seu lar, sem que um sonho, no erguer da asa, faça mais rubra a brasa da lareira ao abandonar. Destaquei também no canto 5, a estrofe 97, muito útil para os tempos de hoje, para meditar sobre ela, verificar até quando e até quanto Camões tinha razão. Ele diz, nesse canto 5º, que a ciência é muito importante para os comandantes da nação. A arte é muito importante para os comandantes da nação. Então vamos ver a posição de Camões nesse sentido. Enfim, não houve forte capitão que não fosse também douto e ciente, da Lácia grega ou bárbara nação, senão da portuguesa tão somente. Sem vergonha ou não digo que a razão de algum não ser por versos excelente é não se ver prezado o verso e rima, porque quem não sabe arte não na estima. Enfim, não houve forte capitão que não fosse também douto e ciente e letrado. Capitão no sentido de comandante da nação. Ele quer dizer que pode ter havido algum país governado por pessoas ignorantes ou que não tenha apreço às artes. Mas o que ele está dizendo é que não houve país forte no passado que não tivesse um comandante que apreciasse a cultura e a arte. É isso que ele está dizendo. Quer da Lácia gente, ou seja, latina, da Grécia ou bárbara, no sentido de estrangeiro. Senão da portuguesa, tão somente. Quer dizer, excluiu Portugal de ser comandado por capitão sábio e amante da arte. Excluiu. Ele está já tecendo considerações particulares sobre o povo português nesse estágio de vida em que ele estava. Demorou talvez 12 anos para escrever os Lusíadas, volta para Portugal para terminar os Lusíadas, e nessa posição ele está dizendo que não conhece país do passado que foi forte e que não houvesse um homem que cultiva a arte, sábio e inteligente para administrar
o país. E termina com um provérbio muito fantástico, porque quem não sabe arte, não na estima, não estima a arte. Canto 9, estrofe 93. Ele está aconselhando, é o final dos Lusíadas, nós estamos no canto 9 já, ele está aconselhando o rei de Portugal, Dom Sebastião. Lá no final ele faz essas considerações, e aqui ele faz uma consideração genérica muito importante, bonita, sobre o papel da riqueza no comportamento humano, principalmente aqueles que têm os bens e sem merecer esses bens, ou que obtêm esses bens de uma outra maneira e não com o trabalho, de uma maneira indigna. E ponde na cobiça um freio duro, e na ambição também, que indignamente tomais 1000 vezes, e no torpe e escuro vício da tirania infame e urgente, porque essas honras vãs, esse ouro puro, verdadeiro valor não dão à gente. Melhor é merecê-los sem os ter, que possuí-los sem os merecer. E ponde na cobiça um freio duro. Cobiça, um freio duro. Quer dizer, freio duro, uma metáfora de restrição, de controle. E ponde na cobiça, a aspiração descontrolada, ou principalmente indigna. E na ambição também, não só na cobiça, mas na ambição também. Mas qual a ambição? Aquela que indignamente tomais 1000 vezes, e no torpe, no vil, no abjeto, escuro vício da tirania do governo autoritário. Infame e urgente, porque essas honras vazias, sem fundamento, essas honras vãs, esse ouro puro, verdadeiro valor não dão a gente. Melhor é merecê-los sem os ter, que possuí-los sem os merecer. É preferível ao homem receber uma comenda quando ele merece, mas se recebê-la sem merecimento, é melhor merecer do que tê-la sem merecimento. É isso que ele nos fala no último verso. Destaquei no canto 10 a estrofe 144. É o retorno à pátria. Depois dos descobrimentos, depois de 2 anos e 2 meses, Vasco da Gama retorna à pátria. Saiu em 97 e demorou 2 anos para o retorno. Esse retorno ele descreve muito bonito, uma descrição muito bela. Assim foram cortando o mar sereno, com vento sempre manso e nunca irado, até que houveram vista do terreno em que nasceram sempre desejado. Entram pela foz do Tejo ameno, e a sua pátria e rei temido e amado, o prêmio e glória dão porque mandou, e com títulos novos se ilustrou. Assim foram cortando o mar sereno, com o vento sempre manso e nunca irado. Senhores, isso é uma ficção poética. O retorno não foi tão pacífico assim. Primeiro que Vasco da Gama nem chega a Lisboa. Também seu irmão já morre na chegada, Paulo da Gama, morre antes de chegar a Lisboa. Vasco da Gama também doente, fica no anterior aos seus colegas que chegam em Lisboa nessa data. Metade morreu na viagem. Metade da outra metade chegou doente. Quer dizer, o retorno não foi tão pacífico como esses versos de Camões. Assim foram cortando o mar sereno, com vento sempre manso e nunca irado, e nunca nervoso, até que houveram vista do terreno. Quer dizer, obtiveram vista do terreno, viram o terreno em que nasceram sempre desejado. Quer dizer, terreno esse sempre desejado por eles, terreno esse em que eles nasceram. Entram pela foz do Tejo ameno,
e a sua pátria rei temido e amado, o prêmio e glória dão porque mandou. Quer dizer, era costume das obras clássicas, das epopeias, não é o rei que agradece o herói descobridor, é o que está escrito aqui. Os heróis é que agradecem o rei, que passa a se intitular então rei conquistador da Pérsia, Índia e Arábia. Quer dizer, é o contrário, não há uma festa, como nós vemos de vez em quando celebrar quando um herói chega e é homenageado. Não, é o contrário. Eles, heróis, é que agradecem ao rei a oportunidade. O prêmio e glória dão porque mandou, e com títulos novos se ilustrou, que é esse título que eu estou dizendo: Senhor da conquista da Pérsia, Arábia e Índia. Senhor das conquistas, das navegações e do comércio. Por último, ele termina os Lusíadas, começando pela estrofe 145, que é o epílogo, começa com aí o epílogo, o final começa aí, no canto 10, 145. É um poema de dúvidas contra o sucesso de Portugal. Já disse, quando ele começa a escrever os Lusíadas, Portugal está no seu auge ainda respira a glória do passado. E o retorno que ele vem das Índias e chega a Portugal no seu retorno, e para publicar os Lusíadas logo em seguida, ele já está escrevendo e percebe a decadência do país. Essa decadência do país é sentida depois por muita gente. Vamos falar sobre ele, mas Fernando Pessoa, Eça de Queiroz, percebe a decadência do país. Agora, Portugal assume uma posição muito importante na Europa, recentemente, depois que entrou na comunidade europeia. Mas a decadência foi marcada. Os autores portugueses criticam a decadência de Portugal. E Camões está percebendo isso. Dom Sebastião, rei de Portugal aos 14 anos de idade, dispensa os ilustres auxiliares, ministros do passado, dispensa, convoca para eles umas rapazolas todas de sua idade, criança, moço, às vezes irresponsáveis, e imagina uma invasão à África, onde morre e nem o corpo aparece. O Portugal entra em crise. Logo em seguida, é dominado pela Espanha, em 1580, ganhando a sua restauração só em 1640. Camões escreve uma carta a um amigo, vendo tudo que está acontecendo, dizendo assim: não satisfeito de voltar para morrer na pátria, morro com ela. De fato, Camões morre em 1580 e a pátria também. Não nos esqueçamos que também existe aí a Santa Inquisição, tenebrosa, que matou muitos portugueses na fogueira. Muitos morreram na cadeia, sem nunca terem sido julgados. E por questões banais, de não crer na Igreja Católica, nos seus ensinamentos, meramente por isso. Quer dizer, foi um tribunal terrível. E Camões já sabe e critica o estado em que encontrou o país. Não mais musa, não mais que a lira tenha destemperado e a voz enrouquecida, e não do canto, mas de ver que veio cantar a gente surda e endurecida. O favor com que mais se acende o engenho não nos dá a pátria, não, que está metido no gozo da cobiça e na rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza. Não mais musa inspiradora dos poetas, não mais musa que a lira tenho, a lira é minha poesia, eu estou cantando, a lira é uma poesia, eu tenho, destemperada, ela está desafinada, e minha voz está enrouquecida, não consigo mais cantar,
a rouquidão na minha voz, e não é por causa do canto, é de ver que venho cantar gente surda, gente que não me ouve, e endurecida, insensível, rude como a pedra. O favor com que mais se acende o engenho, o favor com que mais se acende a criatividade humana, a pátria não nos dá, porque ele está metido no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera, terrível, apagada, infeliz, noturna, trevas e vil tristeza. Esse é o lamento de Camões no final de seus Lusíadas. A pátria está mergulhada na cobiça e na rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza. Fernando Pessoa, já no começo do século XX, vai dizer a mesma coisa. Fernando Pessoa, um poema chamado A Prece, de uma tal maneira, ele coloca 3 estrofes. Na primeira ele faz uma confissão. A confissão é que Portugal esteve em decadência, está em decadência, naquela época está 30. Em decadência social, política, econômica. A segunda estrofe é a esperança. Há uma esperança. Porque se Portugal fez tudo aquilo no passado, deve haver uma chama que ainda alimenta. E finalmente, a terceira estrofe é um desejo. O desejo que Portugal volte a ser grandioso, que seja no mar outra vez, mas que seja só deles. Porque a primeira, aquela que eles descobriram e conquistaram a África, a Ásia, a América, serviu para todos. Pouco para eles. Mas agora o que ele deseja é que uma nova história se crie em Portugal e que seja Portugal o beneficiário de todas as suas conquistas. Vamos ver as 3 estrofes de Fernando Pessoa para terminar nossa aula. A primeira, então, lembra, é a confissão. A segunda, a esperança. A terceira, um desejo. A prece. A prece já é nome de uma oração. Prece. Está orando. Senhor, a noite veio e a alma é vil. Tanto foi a tormenta e a vontade, resta-nos hoje, no silêncio hostil, o mar universal e a saudade. Mas a chama que a vida nos criou, se ainda a vida ainda não é finda, o frio morto em cinzas a ocultou, a mão do vento pode erguê-la ainda. Dá o sopro, a aragem, ou desgraça ou ânsia, com que a chama do esforço se remoça, e outra vez conquistaremos a distância do mar, ou outra, mas que seja nossa. Espero ter contribuído um pouco para o seu conhecimento. Obrigado.